O Império Romano, em sua vasta e complexa história, teve muitos líderes, mas poucos alcançaram o patamar de glória e expansão de Trajano. Sua figura se ergue como um colosso, um imperador que não apenas governou, mas transformou o mundo conhecido. Trajano, cujo nome completo era Marcus Ulpius Nerva Traianus, nasceu em 18 de setembro de 53 D.C. um ano que marcaria o início de uma vida extraordinária. Sua cidade natal era Itálica, localizada na próspera província romana da Hispânia Bética, uma região que hoje corresponde ao sul da Espanha moderna. Este fato o tornava o primeiro imperador romano de origem não italiana, uma quebra significativa na tradição que demonstrava a crescente integração das províncias no coração do império. Sua família, embora não pertencesse à antiga e venerável elite patrícia de Roma, possuía uma longa e distinta história militar, o que lhe conferia grande prestígio e influência. O pai de Trajano, também chamado Marcus Ulpius Traianus, serviu com honra e distinção como cônsul e governador de várias províncias importantes do império, incluindo a Síria. Essa forte e respeitada herança militar moldou profundamente o jovem Trajano desde seus primeiros anos de vida, incutindo-lhe os valores de disciplina e serviço. Ele seguiu os passos de seu pai, ingressando no exército romano em tenra idade, provavelmente como tribuno militar, uma posição de comando inicial. Sua carreira militar foi notavelmente meteórica, caracterizada por uma ascensão rápida e repleta de sucessos em diversos teatros de guerra por todo o vasto império. Ele serviu em várias frentes, incluindo as turbulentas fronteiras germânicas e as estratégicas províncias orientais, demonstrando consistentemente bravura excepcional. Sua notável competência estratégica e tática era evidente em cada campanha e manobra. A reputação de Trajano como um comandante justo, mas implacável quando necessário, e extremamente eficaz, cresceu rapidamente entre as legiões. Ele era conhecido por sua capacidade de inspirar lealdade e confiança em seus homens. Os soldados o viam como um líder que compartilhava seus perigos e privações, não como um general distante. Ele ganhou o respeito incondicional de seus legionários, que o admiravam por sua coragem pessoal e sua preocupação com o bem-estar deles. A admiração de seus superiores também era palpável, pois reconheciam seu talento inato para a liderança e sua visão estratégica. Sua experiência direta no campo de batalha lhe proporcionou um conhecimento profundo das táticas militares romanas e da psicologia dos soldados. Essa base sólida de experiência e respeito seria absolutamente fundamental para seu futuro papel como imperador de Roma. Ele compreendia as necessidades e os desafios das tropas como poucos. Sua formação militar o preparou para os rigores do poder. Cada passo de sua jornada foi um aprendizado. Ele absorvia lições de cada vitória e cada desafio. Sua ascensão não foi por acaso, mas fruto de mérito e dedicação. Em 97 D.C., o imperador Nerva, um homem já idoso e sem herdeiros diretos, enfrentava uma grave crise de sucessão que ameaçava a própria fundação do Império Romano. A instabilidade política era uma sombra constante sobre Roma, com facções senatoriais e militares disputando ferozmente por influência e poder, gerando grande incerteza e temor. Nerva, consciente da urgência e buscando desesperadamente um sucessor capaz, respeitado e com forte apoio militar, tomou a decisão crucial de adotar Trajano. Essa adoção não foi meramente um ato pessoal de escolha, mas um movimento político astuto e calculado para pacificar o exército e o Senado, garantindo uma transição de poder suave e legítima. Trajano era imensamente popular entre as legiões, a força mais crucial e muitas vezes decisiva na política romana da época, capaz de fazer e desfazer imperadores com sua lealdade inabalável. Ele estava servindo como governador da Germânia Superior
uma posição de grande responsabilidade na fronteira mais volátil e perigosa do Império, onde a experiência militar e a liderança eram vitais. A notícia de sua adoção foi recebida com um alívio generalizado em Roma e nas províncias, pois a escolha de Trajano prometia estabilidade e continuidade após um período de turbulência e incerteza. O Senado, que havia sofrido sob imperadores tirânicos como Domiciano, viu em Trajano a esperança de um governo mais justo, respeitoso e colaborativo. Ele se tornou co-imperador, compartilhando o poder com Nerva por um breve período, o que lhe permitiu aprender os meandros da administração imperial e as complexidades da corte, sem a pressão total do trono. Essa fase de co-governo foi essencial para sua preparação. Após a morte de Nerva em janeiro de 98, Trajano assumiu o trono imperial sem qualquer oposição significativa, um testemunho retumbante de sua popularidade e da sabedoria da escolha de Nerva. Sua ascensão marcou o início de uma era de ouro, frequentemente referida como o período dos 5 bons imperadores, um tempo de prosperidade, paz e boa governança para o vasto Império Romano. A transição foi notavelmente suave, um raro feito na história imperial, que evitou guerras civis e derramamento de sangue, consolidando a autoridade de Trajano. O reinado de Trajano é indissociavelmente associado à máxima expansão territorial do Império Romano, um feito que nenhum outro imperador conseguiria igualar em toda a sua longa história. Ele era, em sua essência, um imperador soldado por excelência, cuja paixão pela glória militar e pela segurança do império era evidente em cada decisão e campanha. Suas campanhas militares foram notavelmente ambiciosas, meticulosamente planejadas e, quase sem exceção, espetacularmente bem-sucedidas, consolidando sua reputação como um dos maiores generais de Roma. A mais famosa e impactante de todas foi, sem dúvida, a conquista da Dácia, um reino poderoso, rico em recursos e militarmente formidável. Este reino estava localizado na região que hoje conhecemos como Romênia, além do rio Danúbio, uma fronteira natural e muitas vezes desafiadora. O reino dácio, com seus guerreiros ferozes e seu rei astuto, Decébalo, havia sido uma fonte constante de problemas, incursões e humilhação para Roma por muitos anos. Os dácios haviam desafiado o poder romano em diversas ocasiões, inclusive impondo tratados desfavoráveis e exigindo tributos em ouro, o que era inaceitável para a dignidade romana. Trajano, determinado a resolver essa ameaça de uma vez por todas e a garantir as inestimáveis riquezas dácias, lançou 2 grandes guerras dácias. A primeira ocorreu entre 101 e 102 d.C. E a segunda, ainda mais decisiva e brutal, entre 100 e 106 d.C. Após Decébalo violar os termos do primeiro tratado de paz. As batalhas travadas nessas campanhas foram incrivelmente ferozes, caracterizadas por um combate corpo a corpo sangrento e uma resistência dácia obstinada e corajosa, que lutava por sua liberdade. Os legionários romanos enfrentaram terrenos montanhosos e florestas densas, adaptando suas táticas a cada desafio imposto pela geografia e pelo inimigo. No entanto, as legiões romanas, com sua disciplina férrea, organização superior, treinamento impecável e engenharia militar avançada, demonstraram sua esmagadora superioridade tática e tecnológica. A construção de pontes maciças sobre o Danúbio, como a famosa Ponte de Trajano, e fortificações em tempo recorde, foi crucial para o avanço romano e a manutenção das linhas de suprimento. A Coluna de Trajano, um monumento triunfal e narrativo erguido em Roma, narra visualmente, em espiral ascendente, cada detalhe desses conflitos épicos, desde a partida das tropas até as vitórias finais. Ela é um testemunho impressionante da engenhosidade militar romana, da tenacidade de Trajano
e do sacrifício dos soldados que lutaram sob sua bandeira. A conquista da Dácia não apenas eliminou uma ameaça persistente às fronteiras do Império, mas também trouxe vastas e incalculáveis riquezas para Roma. Especialmente, enormes quantidades de ouro e prata das minas dácias foram incorporadas ao tesouro imperial, enchendo os cofres de Roma. Esse influxo de metais preciosos financiou muitos dos grandiosos projetos de construção de Trajano, transformando a face da capital imperial e impulsionando a economia romana a novos patamares. A Dácia se tornou uma província romana, um símbolo da força e do alcance de Roma, e sua riqueza ajudou a sustentar o império por décadas. Após a gloriosa e lucrativa vitória na Dácia, Trajano, impulsionado por uma ambição que muitos historiadores comparavam à de Alexandre o Grande, voltou sua atenção para o Oriente. Ele sonhava em expandir ainda mais as fronteiras do Império, levando a águia romana a terras distantes e exóticas, até os confins do mundo conhecido, um desejo de glória sem limites. Sua campanha contra o poderoso Império Parta, o grande rival oriental de Roma por séculos, iniciada em 113 d.C., foi igualmente ambiciosa e, em suas fases iniciais, muito bem sucedida, surpreendendo seus inimigos. As legiões de Trajano marcharam através de vastos desertos escaldantes e cadeias de montanhas traiçoeiras, enfrentando exércitos partas e anexando territórios estratégicos com determinação. Ele conseguiu anexar a Armênia, um reino tampão crucial entre os dois impérios, e a rica província da Mesopotâmia, berço de civilizações antigas e um centro vital de comércio. As tropas romanas, sob seu comando direto e inspirador, chegaram até as margens do Golfo Pérsico, um feito militar sem precedentes para Roma, que nunca antes havia se aventurado tão longe a leste. Por um breve, mas glorioso período, o Império Romano atingiu sua maior extensão geográfica em toda a sua história, estendendo-se da Britânia, no extremo oeste, ao Golfo Pérsico, no extremo leste, um império verdadeiramente global. Trajano estava, sem dúvida, no auge de seu poder e glória pessoal, celebrando triunfos em cidades como Ctesifonte, a capital parta, que ele havia capturado. Contudo, as conquistas no Oriente revelaram-se extremamente difíceis de manter, dadas as vastas distâncias, a natureza hostil do terreno e a ferocidade da resistência local. Revoltas generalizadas eclodiram nas províncias recém-conquistadas, alimentadas pela resistência local e pela influência persistente parta, exigindo constante repressão. A logística de manter um império tão vasto, com linhas de suprimento esticadas ao limite e guarnições dispersas em territórios hostis, era um desafio imenso, em última análise, insustentável a longo prazo. A saúde de Trajano também começou a declinar rapidamente durante essas campanhas extenuantes e implacáveis, um sinal de que o tempo estava se esgotando para o velho guerreiro. Ele enfrentava a realidade de que o Império tinha limites. Além de suas inegáveis proezas militares, Trajano foi universalmente reconhecido como um administrador exemplar, cujo foco não se limitava apenas à expansão territorial e à glória no campo de batalha. Ele demonstrava uma preocupação genuína e profunda com o bem-estar de seus súditos, tanto em Roma quanto nas províncias mais distantes do Império, buscando a prosperidade para todos. Sua política interna foi marcada por programas sociais inovadores e de grande alcance, que visavam melhorar significativamente a vida dos cidadãos comuns e fortalecer a sociedade romana. O Alimenta foi um dos mais notáveis e humanitários desses programas, uma iniciativa de assistência social pioneira que demonstrava sua compaixão. Este programa fornecia apoio financeiro e alimentos essenciais para crianças órfãs e pobres em toda a Itália, garantindo que tivessem uma chance na vida e não fossem abandonadas. Este programa visionário ajudava a garantir o futuro da população romana, combatendo a pobreza infantil e incentivando o crescimento demográfico, um investimento no futuro de Roma.
Ele também investiu pesadamente em infraestrutura por todo o império, reconhecendo sua importância vital para a coesão, a economia e a defesa das fronteiras. Estradas romanas, construídas com uma engenharia impressionante e duradoura, pontes monumentais que atravessavam rios e vales, e aquedutos que levavam água fresca às cidades foram construídos ou meticulosamente reparados. Portos movimentados foram modernizados e expandidos, facilitando enormemente o comércio, a comunicação e o rápido movimento de tropas e mercadorias. O Fórum de Trajano, em Roma, é talvez sua obra arquitetônica mais grandiosa, duradoura e visualmente espetacular, um testemunho eterno de sua visão e do poder imperial. Este complexo colossal incluía uma magnífica basílica, a Basílica Ulpia, que servia como centro judicial e comercial, um local de grande atividade. Havia também bibliotecas grega e latina, abrigando vastas coleções de conhecimento e cultura, acessíveis aos cidadãos. O famoso Mercado de Trajano, um centro comercial inovador com múltiplos andares, revolucionou o comércio varejista e a vida urbana. Este vasto complexo era um centro vibrante da vida pública, social e econômica romana, um lugar onde cidadãos de todas as classes se encontravam e interagiam. Ele demonstrava a prosperidade e o poder inigualáveis do império sob seu governo, um símbolo de sua era de ouro e de sua capacidade de construir para a eternidade. A arquitetura de seu reinado era caracterizada por sua grandiosidade, funcionalidade e uma estética impressionante que ainda hoje maravilha e inspira. Trajano era amplamente conhecido por sua modéstia pessoal, uma virtude rara e muito apreciada entre os imperadores romanos, e por sua acessibilidade incomum para um governante de seu status elevado. Ele evitava a ostentação excessiva e o comportamento autocrático e tirânico que haviam manchado os reinados de alguns de seus predecessores, como o temido Domiciano, que governou com mão de ferro. Sua relação com o Senado romano era notavelmente respeitosa e colaborativa, um contraste marcante com a hostilidade e a desconfiança que muitas vezes existiam entre o imperador e a elite senatorial. Ele governou com o consentimento e o apoio da elite romana, o que contribuiu imensamente para a estabilidade e a legitimidade de seu regime, evitando conspirações e revoltas internas. Sua imagem pública era a do princeps ideal, um primeiro cidadão que servia ao Estado e ao povo, em vez de dominá-los com mão de ferro e caprichos pessoais, um verdadeiro líder servidor. Ele era percebido como um líder forte, decisivo e militarmente competente, mas sempre justo, benevolente e profundamente preocupado com a justiça e a equidade para todos os seus súditos. Sua esposa, Plotina, também era muito admirada por sua virtude, sua inteligência e sua influência discreta, mas consistentemente positiva nos assuntos imperiais, sendo uma conselheira sábia e respeitada. O reinado de Trajano é, portanto, considerado um período de paz e estabilidade sem igual na história romana, um verdadeiro apogeu da civilização e da ordem. A famosa Pax Romana, um período de relativa paz, ordem e ausência de grandes conflitos internos, atingiu seu ápice sob sua liderança sábia e firme, beneficiando milhões de pessoas em todo o império. Durante esses anos, o império desfrutava de uma prosperidade econômica sem precedentes, com o comércio florescendo em todas as províncias, desde a Britânia até o Egito, conectando vastas regiões. As cidades cresciam em tamanho e esplendor, novas construções surgiam em profusão, e a cultura romana se espalhava e se consolidava por todo o vasto território, unificando povos diversos. A segurança nas fronteiras, garantida por suas vitórias militares e uma vigilância constante, e a boa governança interna, garantiam um ambiente propício ao desenvolvimento, à inovação e à criatividade em todas as esferas da vida. A população vivia com uma sensação de segurança e otimismo em relação ao futuro, algo raro e precioso na história antiga, um verdadeiro testamento ao seu governo.
Trajano adoeceu gravemente durante sua extenuante campanha parta, provavelmente sofrendo um derrame cerebral que o deixou debilitado e incapaz de continuar liderando as tropas no campo de batalha. Ele foi forçado a abandonar suas ambiciosas conquistas orientais e iniciar a longa e difícil jornada de retorno a Roma, um caminho que ele, infelizmente, nunca completaria, para a tristeza de seus homens. E em 117 D.C. o grande imperador faleceu em Selinus, uma cidade costeira na província da Cilícia, na Ásia Menor, antes de conseguir chegar à capital imperial, longe de sua amada Roma e do fórum que ele havia construído. Sua morte marcou o fim de uma era de expansão sem precedentes e de glória militar para o império, um ponto de inflexão na história romana. Seu sucessor, escolhido por ele em seu leito de morte, foi seu sobrinho e protegido, Públio Hélio Adriano, que mais tarde se tornaria o imperador Adriano, conhecido por consolidar as fronteiras e construir o famoso muro na Britânia. Trajano deixou um legado duradouro e indelével na história de Roma e do mundo ocidental, um modelo de liderança, de serviço ao Estado e de virtude cívica. Ele é universalmente lembrado como um dos 5 bons imperadores, um grupo de governantes que personificaram a excelência na administração imperial e na virtude cívica, um ideal de governança para todas as épocas. Sua era foi um modelo de boa governança, de expansão militar bem-sucedida e de uma preocupação genuína e constante com o bem-estar dos cidadãos de todas as classes sociais, desde os mais ricos aos mais pobres. A memória de Trajano foi honrada por séculos após sua morte, com seu nome sendo invocado como um ideal de liderança e um exemplo a ser seguido por todos os futuros governantes de Roma. Ele estabeleceu um padrão elevado para os futuros imperadores, que frequentemente eram saudados com o desejo de que fossem mais afortunados que Augusto e melhores que Trajano. Essa frase se tornou um elogio padrão e uma aspiração para novos governantes, demonstrando a profunda reverência por seu reinado e suas conquistas. Sua figura permanece como um símbolo eterno do poder, da glória e da capacidade administrativa de Roma em seu apogeu. Um verdadeiro titã da história antiga, cuja influência ressoa até hoje. A coluna de Trajano, em particular, continua a ser um monumento eloquente e visualmente impactante de suas conquistas militares e de sua visão imperial. Um livro de pedra. A história o consagra, sem sombra de dúvida, como o imperador que levou o Império Romano ao seu zênite, o ponto mais alto de sua influência, extensão e prosperidade. Um legado inigualável. Seu reinado é um estudo de caso fascinante de como um líder carismático, competente e justo pode moldar o destino de uma civilização inteira, deixando uma marca indelével para a posteridade e inspirando gerações. O legado de Trajano é um farol de excelência na arte de governar.